Fala aí, galera dos Beatles, vocês estão bom, né? Antes de começar o vídeo, vocês ouvirem algum barulho estranho aí, é os vizinhos aqui, né? Quem mora em Belo Horizonte sabe que a gente não tem um minuto de paz, então desculpem aí. Vocês sabiam que John Lennon e Raul Seixas eram amigos? E mais, que John Lennon já veio ao Brasil. Como é a amizade entre o maior roqueiro nacional e o primeiro Beatle? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. O tema é a amizade entre Raul Seixas e John Lennon. Então, roda a vinheta. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York em 1974. Bom, seguinte, uma das histórias mais famosas dos anos 80 e final dos anos 70 foi a visita de Raul Seixas a John Lennon. E hoje a gente vai contar um pouco mais dessa história. Bom, o ano era 1974 e Raul Seixas havia sido exilado do Brasil. Para quem não sabe, isso era comum, infelizmente, né? Era comum para alguns cantores, porque o Brasil vivia numa espécie de regime militar e tudo que era contra aos militares, eles convidavam o artista ou a pessoa a se retirar do país. Bom, não vamos entrar em polêmica de política, que não é o foco do canal, mas foi o que aconteceu. Então, segundo Raul Seixas, ele, seu fiel escudeiro Paulo Coelho, foi até Nova York encontrar um dos seus grandes ídolos, John Lennon. Chegando lá, ele subiu ao apartamento de John e ficou conversando com ele por muitas horas. O assunto principal foi a sociedade alternativa. Para quem não sabe, a sociedade alternativa era uma ideia de cidade e de população, por assim dizer, que o Raul Seixas tinha. Que seria como se não tivesse leis, que cada um poderia fazer da sua vida o que quisesse, que cada um não precisava dentro da cidade de comprar terras, cada um tinha seu espaço. E segundo Raul Seixas, ele tinha ganhado um terreno onde essa cidade seria implantada, que seria aqui em Minas Gerais. Mas não tem provas nenhuma que isso aconteceu e tal. Bom, segundo Raul Seixas, John Lennon ficou muito interessado e começou uma amizade com Raul Seixas. Eles conversaram sobre Jesus Cristo, conversaram sobre figuras do budismo e muito mais. Muito bem. Segundo Raul Seixas, sempre eu vou falar segundo Raul Seixas, tá? Dessa conversa saiu uma música chamada Banquete de Lixo, que conta a passagem de Raul Seixas em Nova York. Bom, e Raul Seixas disse que essa música seria creditada à nova dupla do rock, que seria Lennon e Seixas. Que beleza, hein? E algum tempo depois, eles ficaram amigos tal, e o John Lennon havia até vindo para o Brasil. Sim. E não foi só Raul Seixas que falou isso, dessa vinda de John Lennon ao Brasil, como também o escritor John Linob, que fez uma biografia não autorizada do John, chamada Algo com Lennon. Eu nem sei se essa biografia ainda está à venda, porque ela não é autorizada, então a Yoko deve ter impedido a venda dela. E esse escritor, o John Linob, disse que o Raul convidou o John para vir até São Paulo, e o John veio em 1979, um ano antes da sua morte. E que o John conheceu alguns pontos turísticos de São Paulo, passeou com o Raul para São Paulo. Bom, então essa é a história contada por Raul Seixas sobre como ele conheceu John Lennon. Falado isso, agora vamos à verdade. Galera, isso não passa de uma grande mentira. Isso é uma das maiores mentiras contadas nos anos 80, 90. O Raul Seixas contou essa mentira em vários programas, como do Jô Soares, da Marília Gabriela, do Pedro Bial, enfim, do Silvio Santos. Então sempre que o Raul era convidado, ele contava. A gente tem que entender que na época não tinha internet, as pessoas não estudavam tanto sobre os Beatles, porque se tivesse um bitomaníaco como nós lá,
quando o Raul contasse essa história aí na plateia, alguém poderia levantar a mão e falar assim: ô Raul, dá licença, mas o John não recebia nem o Paul McCartney dele de receber? Poderia fazer isso, mas na época, né, era tudo muito diferente, então a mentira era mais fácil de ser contada. E mentira essa que foi refutada pelo diretor, primeiro pelo diretor da gravadora que o Raul tocava. O nome do diretor era Roberto Manancial. E ele falou que essa história de Raul Seixas com John Lennon era simplesmente um golpe publicitário, o mesmo golpe que o Raul tentou dar, falando que tocou com o pianista Jerry Lewis numa boate no Tennessee, nos Estados Unidos. E também foi refutada pelo ótimo jornalista da Globo, do Grupo Globo, o Nelson Motta, falando que o Raul Seixas nunca encontrou com o John Lennon e muito menos o Paulo Coelho, que eles foram para Nova York, eles ficaram na porta do Dakota 4 dias e o John não recebeu eles, o John não saiu de casa, né? Como eu disse, o John não recebia nem o Paul McCartney. Também a sua esposa, na biografia autorizada do Raul Seixas, também fala que o Raul estava passando por sérios problemas com drogas e teve essa alucinação, falando que ele encontrou com o John Lennon. Então, desmentindo uma das maiores mentiras da música brasileira, John Lennon nunca encontrou Raul Seixas, muito menos John Lennon veio ao Brasil. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima.